O medo é um sentimento universal que todos nós experimentamos em algum momento da caminhada. Talvez hoje você entrou no devocional do refrigério e está sentindo medo de alguma coisa, medo de uma circunstância não ser transformada, medo de um diagnóstico, medo de um problema financeiro que você está atravessando, medo da tua família não ser restaurada. Todos nós, queridos, experimentamos o medo. Inclusive, quando nós deixamos que o medo cresça, se desenvolva, ele pode nos paralisar e impedir que alcancemos os nossos objetivos e, principalmente, o medo pode nos afastar de Deus e de suas promessas. Então, glória ao nome do Senhor que você chegou aqui hoje, porque seja qual for o contexto, se você estiver atravessando uma situação de medo, Deus quer te libertar desse sentimento. E mesmo que você não esteja, irmã, está tudo bem comigo. Guarda essa palavra no teu coração. Porque a Bíblia fala que teremos o dia mau, teremos as adversidades. E são nessas situações que nós percebemos a presença do medo. Então, através dessa palavra hoje, o Senhor, Ele vem nos assegurar que Ele não nos deu espírito de medo, mas Ele nos deu um espírito que, através da presença dEle, carrega o poder do Senhor, carrega o amor do Pai e o equilíbrio. E é justamente, amados, através da fé que nós podemos transformar os nossos medos em força e viver a vida abundante que Cristo conquistou para cada um de nós, ali na cruz do Calvário. E o tema do nosso devocional do refrigério de hoje é: transforme seus medos em fé. Oi, queridos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo sejam multiplicadas sobre a tua vida. Eu sou a missionária Cláudia Rodrigues e nós estamos juntos aqui em mais um devocional do refrigério. A nossa leitura de hoje está na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 1. Nós vamos meditar no versículo 7. Então, abra a tua Bíblia em 2 Timóteo 1, versículo 7. E enquanto você localiza esse trecho, eu quero pedir a você, por favor, seja um missionário junto comigo, levando essa palavra a outras pessoas. Quando você terminar esse tempo de oração, se esse momento te edificar, não esqueça de compartilhar o devocional do refrigério. Deixe também o seu like nesse vídeo, dessa forma o YouTube vai recomendar essa palavra a outra pessoa que hoje está aqui no YouTube buscando um devocional diário. E se você desejar receber o devocional do refrigério diretamente no seu celular, dentro do seu WhatsApp, no primeiro comentário fixado você encontra o link do meu canal. E lá é postado todos os dias no WhatsApp o devocional do refrigério. Então faça parte e você vai receber diretamente no teu celular e vai ficar mais fácil compartilhar com outras pessoas. E vamos à nossa leitura, 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7. Olha o que a palavra de Deus diz. Porque Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Glória a Deus. Amados, a primeira coisa que nós temos que começar pensando é o que de fato é o medo. Se a gente for para o aspecto espiritual, e nós estamos aqui para trabalhar a palavra de Deus no aspecto espiritual, mas também transformar o nosso entendimento e trabalhar a nossa alma com a palavra, as nossas emoções, nós vamos perceber que a Bíblia, ela nos mostra claramente que o medo é um espírito. Mas também o medo é um tipo de emoção natural. Natural porque todos nós vamos passar uma circunstância assim. Natural no sentido de que, assim como existe o medo, também existe a alegria, existe aquela sensação de inquietação. Então, é uma emoção natural porque faz parte do conjunto de emoções que nós atravessamos. Mas, ao mesmo tempo, é uma influência espiritual que tenta oprimir a nossa mente, oprimir a nossa alma, para que a gente não avance, sabe? Para que a gente não venha transformar a dificuldade em testemunho. Então, nós precisamos definir bem o que é o medo para começar a se posicionar no lugar da fé e vencer, em primeiro lugar, essa influência espiritual que tenta oprimir a nossa mente e também colocar a nossa alma, o nosso emocional para reagir a essa condição. Então, queridos, diante, desse entendimento do que é o medo, nós podemos olhar para a palavra de Deus e perceber que nas situações de fracasso, de rejeição, em situações difíceis onde o medo se apresenta, nós podemos nos posicionar em fé.
E aí não tem palavra melhor do que esse versículo de hoje, é entender que o Espírito que recebemos, que é o Espírito Santo de Deus, ele é um Espírito que tem características. A natureza de Deus em nós, ela carrega características e é vontade de Deus que essas características elas venham a surgir, né, todos os dias, que são características de poder, de amor e de equilíbrio. Então, queridos, o medo, essa influência no reino espiritual vai querer nos roubar do lugar da ousadia no espírito, do poder, do equilíbrio. Então, o Espírito Santo que habita agora dentro de mim e de você, ele vem nos capacitar, nos conceder graça para que possamos encarar o medo e transformar as situações de medo no lugar de testemunho, no lugar de superação, no lugar de milagres. Amém? E aí você pode se perguntar aí dentro do teu coração agora, por que será que eu tenho tanto medo? Por que será que eu não consigo avançar naquilo que Deus coloca no meu coração? Por que será que eu não consegui ainda mudar de estação, de fase na minha caminhada? Por que eu tenho tanto medo de acreditar no que Deus acredita ao meu respeito? E o Espírito Santo, ele quer responder esses questionamentos hoje. A primeira coisa, queridos, que coloca medo no nosso pensamento é a incerteza. Incerteza do futuro, incerteza do desconhecido. Quantos de vocês nos últimos dias viveram desafios e por causa da incerteza você ficou paralisado? Você não conseguiu entrar numa nova estação, você não conseguiu realizar uma coisa nova, um novo hábito, porque o teu coração está preso na incerteza. Eu não sei o que vai ser amanhã, eu não sei se essa situação vai dar certo, eu não sei se eu posso fazer isso. E sabe, querido, geralmente quando nós estamos nessa incerteza, é porque já atravessamos situações de fracasso. O medo, ele costuma persistir na mente de pessoas que ainda não venceram, sabe, as dificuldades, as cadeias que foram geradas mesmo no emocional por causa de eventos de fracasso. E fracassar, todos nós passamos por isso também. Talvez hoje você precise olhar para situações que ficaram lá para trás, onde você fracassou, e às vezes o diabo ele tenta trazer à memória esse fracasso, sabe? Eu falo principalmente, queridos, em situações, por exemplo, que nós erramos e fica aquela sensação de fracasso. Por que eu não fiz dessa forma? Por que eu não escolhi isso? Por que eu não fui nessa direção? Se eu tivesse feito isso, não teria acontecido tantas coisas. Esse tipo de pensamento precisa ser tratado pela palavra. Porque, queridos, nós precisamos aprender com os erros, com os fracassos. Tem situações que eu e você não podemos voltar atrás e consertar. Na verdade, a gente não pode voltar atrás, consertar ou até mesmo reviver. A vida segue. O hoje é o dia mais importante. Então, aprenda com os fracassos. Eu tenho tantas situações, creio que você também, que o Senhor ele vem me moldando através da palavra, que ele vem me ensinando. Eu já errei muito lá atrás. Vou ter minhas situações de erro porque não sou perfeita. Então, isso não deve paralisar a nossa história. Então, precisamos nos libertar dessa incerteza e estar muito conectado aos fracassos da vida. Você tem medo de falhar, medo de tentar coisas novas, e Deus ele quer te libertar desse medo. Não importa se você fracassou. Eu percebo no meu coração que tem pessoas aqui que você deseja entrar numa nova fase no teu trabalho, na tua família, um novo relacionamento, pessoas que estão feridas, machucadas, porque atravessaram um relacionamento tóxico e muitas vezes não se abre para o novo de Deus. E Deus te trouxe aqui, você, quem Deus está falando de forma específica, rompa com essa dor do fracasso. Na verdade, queridos, quando o outro se comporta de uma forma, sabe, sem sabedoria, cego espiritualmente, nós não precisamos carregar o fardo dessa culpa. Muitas vezes o diabo ele vai querer colocar no nosso pensamento que a culpa é nossa. Mas nós precisamos ser responsáveis com aquilo que Deus trata conosco. O erro, a falha do outro, a gente libera perdão e Deus vai tratar individualmente com essa pessoa. Outra coisa que nós precisamos identificar, se existe na nossa caminhada para vencer o medo, são as questões da rejeição. O medo da rejeição, amados, ele pode nos levar a gente se isolar, a evitar os relacionamentos.
E Deus, Ele nos criou para que a gente viva, né, em relacionamentos, no meio de pessoas. Ninguém faz nada sozinho. É claro que, de uma forma individual, nós somos responsáveis pela nossa caminhada de fé, pela nossa caminhada com o Senhor. Mas a gente precisa, queridos, se relacionar no contexto geral. E muitas pessoas têm medo dos relacionamentos, medo, sabe, do ambiente de trabalho, porque as pessoas são difíceis. E se Deus te colocou no lugar onde as pessoas são difíceis, e você tem lutado contra essa sensação de rejeição, irmã, eu sou rejeitada na minha família, no meu trabalho. Deixa eu te dizer uma boa nova. Deus coloca a gente em cenários assim, próximo de pessoas que se comportam dessa forma. Sabe para quê? Para que essas estruturas sejam trabalhadas em nós. Então, a forma como o outro se comporta, age, não deve contaminar. Preste atenção no que Deus vai dizer, aquilo que nós carregamos da essência do Senhor e da presença do Espírito Santo. Eu sei, queridos, que não é fácil, né, você muitas vezes ser rejeitado, ser caluniado. A vontade da nossa carne é responder, né, da mesma forma, é reagir. Mas o Espírito Santo é esse Espírito que acabamos de ler no versículo de hoje, que nos dá, além de poder, equilíbrio. E poder fala de graça, de capacidade de Deus, para que a gente haja de uma forma que naturalmente não conseguimos. E o domínio, o equilíbrio, fala dessa característica do Espírito Santo, de sustentar o nosso ser, sabe? Sustentar o nosso coração no Senhor. Quando o teu coração está em Cristo, naquilo que Deus diz ao teu respeito, você não fica refém do medo. E principalmente, você não tem medo do que estão falando de você. Tem gente aqui que você tem caminhado com medo, porque tem se levantado muitas calúnias, muita perseguição contra a sua vida. Mas você não precisa andar refém do medo. Coloca em primeiro lugar a sua consciência da identidade de quem você é, filho, filha amada. Coloque isso em primeiro lugar, que você não vai mais ficar com um pensamento de rejeição, de medo, de fracasso. Você vai avançar, porque o Espírito Santo é contigo. Ele é o Espírito de poder. Ele é o Espírito que te dá equilíbrio e força para você romper com essas situações de perseguição na sua jornada. Agora, diante de tudo isso, como é, queridos, então, que nós vamos transformar esse medo em fé? E a primeira coisa que nós precisamos fazer é identificar onde está o medo. Esse é o primeiro passo para superar. Nós precisamos reconhecer. O medo está no meu pensamento, está na forma como eu me enxergo, está nessa situação de rejeição, de pensamento de fracasso. Onde é que está hoje o pensamento de medo aí na tua caminhada? A gente não tem que negar, nós precisamos, queridos, reconhecer para poder tratar a raiz. Esse é o primeiro passo para transformar as situações de medo, a atuação muitas vezes espiritual do medo na nossa caminhada. Outra coisa importante depois de reconhecer, precisamos todos os dias nos render, amados, a uma vida de oração. Oração nunca foi tão necessário para mim e para você. E eu não falo aqui de ritual, eu não falo somente desse tempo que você tem de acompanhar o devocional do refrigério e ter o seu momento com o Senhor. A Bíblia fala de orar sem cessar, do espírito de oração. É quando nós temos uma caminhada, uma vida conectada com aquilo que Deus diz, com aquilo que o Senhor nos mostra na palavra. E uma vida de oração é totalmente necessário para vencer o medo e transformar o medo em lugar de testemunho de superação. Então, o que é essa vida de oração? É você a todo tempo ficar sensível ao Espírito Santo. É ao longo do seu dia, diante dos desafios, daquilo que você precisa decidir, das pessoas que se levantam para te perseguir também, você perguntar ao Senhor. Isso é orar. Orar é conversar. Perguntar ao Senhor: Jesus, o que o Senhor faria nessa situação? Qual o teu direcionamento? E eu sei que tem pessoas que nesse momento vai dizer: irmã, é tão difícil entender qual é o direcionamento de Deus. Então vai para a palavra. O Senhor, queridos, Ele fala conosco de várias formas. Mas a forma mais simples que nós precisamos buscar ouvir a voz de Deus é através das Escrituras. Então identifica a situação que você está atravessando que gera medo em você e corre para a palavra. Se alimente da palavra e enquanto você se alimenta, Deus vai te dar direções, vai te dar respostas.
E através dessa vida de comunhão, de oração com o Senhor, a paz dele vai te guiar, vai te orientar. Você vai saber no momento que deve se posicionar e que esse posicionamento é o correto, porque vai vir cheio de paz no teu coração. Isso só vem através de uma vida de oração. Quanto mais desenvolvemos relacionamento com Deus, mais sensíveis nos tornamos para entender, queridos, a direção do Senhor. Amém? Não existe vida de oração sem leitura da palavra. Isso está totalmente conectado uma coisa com outra, porque nós precisamos orar a palavra. Deus disse que vela para cumprir a palavra, então a palavra tem que estar dentro da nossa vida de oração. Outra coisa importante para transformar o medo em fé é que depois de reconhecer, depois de nutrir a sua vida com Deus, você precisa agir. Muitos de vocês, eu ouso a dizer dessa forma, chegaram aqui, estão precisando ter atitudes de fé. Você já sabe qual é a direção de Deus para a tua vida. Você já sabe qual é a direção profissional no ministério, na sua família, o que precisa ser mudado. Mas sabe, queridos, que sem atitudes nós não vamos ver resultado. A fé, ela não é uma expressão de passividade. É um lugar onde nós agimos interagindo com aquilo que Deus libera. Então eu tenho certeza que enquanto essa palavra está sendo liberada, o Espírito Santo está ministrando ao teu coração que é necessário ter algumas atitudes, que é necessário se levantar em determinadas circunstâncias que você não está se movimentando. Então, mesmo que você esteja com medo, você precisa dar o primeiro passo e confiar no direcionamento do Senhor. E uma coisa acontece quando nós confiamos no Senhor e agimos em fé. A gente aprende que essa atitude, que essa ação, ela faz com que a nossa fé ela seja expandida. A fé é algo, queridos, que pode crescer através desse exercício diário de colocar a palavra de Deus em prática. Amém, amados? Então, em nome de Jesus, nós já vamos orar. Nós vamos recapitular aqui o que Deus falou. Como é que a gente transforma o medo em fé? Primeiro, reconhecemos onde está agindo o medo. Segundo lugar, uma vida de oração, de comunhão com a palavra de Deus. E em terceiro lugar, precisamos agir em fé. Muitos de vocês, ao sair do devocional do refrigério de hoje, você precisa se mover. Você precisa se levantar nesse cenário que você está atravessando, entendendo que o Espírito Santo está contigo. As barreiras vão cair e Deus vai te dar direcionamento dentro desse cenário. A tua atitude de fé, dando o primeiro passo, vai mudar o contexto da tua história. Amém? Eu quero orar com você, mas antes de orar, eu sei que alguns chegaram aqui com o coração enfraquecido, tristes, decepcionados. Não sei se atravessando uma situação de perseguição, problema de saúde na família. Eu não sei o que tem gerado medo no teu pensamento, na tua caminhada. Mas o Senhor, Ele conhece tudo. Mas antes de orar, eu quero abrir a oportunidade. Você que deseja compartilhar algum pedido de oração específico, escreva abaixo nos comentários. Eu quero interceder pela tua vida. Amém? Vamos orar, fecha os teus olhos. Pai amado, em nome de Jesus, nós te rendemos graças, Senhor. Exaltamos a tua bondade e a tua fidelidade e reconhecemos, Pai, a tua palavra como a verdade absoluta sobre as nossas vidas. Nós queremos te agradecer pelo privilégio de estarmos aqui hoje, Senhor. Mais um dia contemplando a tua palavra, a tua beleza, a tua presença e como é bom te ouvir, Espírito Santo. Nos ajuda, Espírito Santo, nessa jornada de fé que tantas vezes é pressionada pelo medo. Quantas pessoas, Pai, chegaram aqui cativas emocionalmente, reféns, Senhor, de condições que têm gerado medo, seja nas finanças, na família, no ministério, no trabalho. Pai, Tu conheces, Senhor, a vida dos Teus filhos, conhece cada casa aqui representada. E eu oro, Jesus, no Teu nome, que todo impedimento, toda opressão, tudo que tem se levantado, Senhor, na jornada dos meus irmãos, que tem causado medo no pensamento, no coração, que caia por terra hoje em nome de Jesus. Pai, derrama da Tua graça sobre os Teus filhos no dia de hoje. Abre, Senhor, novas portas, opera milagres, Senhor. Faz um mover sobrenatural, porque cada coração que chegou aqui está desejoso de lançar aos Teus pés, Senhor, todo medo, todo embaraço, tudo que tem nos roubado de olhar para o Senhor. Em nome de Jesus, Pai.
Como é bom, Espírito Santo, te ouvir. E nós cremos que a tua presença, Senhor, ela despedaça qualquer jugo. E é isso que nós percebemos agora em oração. Cadeias estão sendo quebradas, Pai, do nosso emocional, das nossas vidas. E nós cremos que o Senhor está nos fortalecendo nesse momento. Nós vamos superar os nossos medos, porque a nossa confiança está no Senhor. Nós cremos, Pai, que a tua coragem está dentro de nós através do Espírito Santo. É por isso que nós vamos seguir em frente e vamos alcançar os teus sonhos, os sonhos que o Senhor colocou em nossos corações. Nós te agradecemos por essa palavra de hoje e cremos que iremos testemunhar dos teus feitos em nós. Oramos em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém, queridos. Deus é maravilhoso. Como é bom servir ao Senhor. Como é bom abrir a palavra de Deus com você e perceber o cuidado, o carinho, o zelo que o Senhor tem pelas nossas vidas. Eu creio e profetizo que você vai ter um dia extraordinário. Você não é escravo do medo. Você não é refém da incerteza. Amém. Vamos entregar juntos a nossa confissão de fé ao nosso Deus. Escreve assim comigo para o Senhor nos comentários. Eu creio que Deus é maior do que qualquer medo. Amém. Refaça essa confissão ao longo do seu dia. Encha a tua mentalidade desse pensamento, dessa certeza. Porque quanto mais, queridos, o nosso coração está firme nesse Deus que retira o medo da nossa jornada, maior será a nossa jornada de superação, de rompimento e de mudança de cenário. Deus tem coisas excelentes para realizar na tua vida no dia de hoje. E nos próximos dias você vai contar grandes testemunhos do poder do Senhor. Receba essa palavra no teu coração e, por favor, se esse tempo te edificou, chegou até aqui, compartilhe o devocional do Refrigério com seus amigos nas suas redes sociais. Seja um missionário junto comigo e espalhe as boas novas de Cristo Jesus. Tenha um dia maravilhoso. Se o Senhor nos permitir, nós nos encontramos aqui em nosso próximo momento de oração com a palavra de Deus. Um forte abraço e até lá. Oi, queridos, eu estou passando aqui no final do devocional do Refrigério para deixar um recado bem especial para você. Na verdade, é um convite a você que deseja colaborar, semear nessa obra missionária que acontece aqui no canal Água Viva. Você pode fazer isso de duas formas. A primeira é sendo membro aqui do canal Água Viva a partir de R$ 4,99. Nesse botão aqui abaixo, seja membro, você pode semear nessa obra ministerial de levar as boas novas de Cristo Jesus. E a segunda forma é fazendo uma oferta voluntária através da chave Pix dessa missão, que é um e-mail doi.aguaviva@gmail.com. Que Deus ele continue prosperando todos os seus caminhos. Eu acredito, queridos, que essa missão aqui no YouTube ela tem um objetivo de alcançar o máximo de pessoas e despertar cada filho de Deus a importância de uma vida devocional. Então, quando você compartilha, quando você oferta, você é participante desse momento. Que Deus te abençoe, fica na paz do Senhor Jesus e com a permissão dele, nós nos encontramos aqui todos os dias para desenvolver a nossa vida devocional.